âmbito dessa comissão, nós temos recebido inúmeras denúncias de consumidores, essa comissão, os deputados aqui desta casa, acerca da falta de informações claras sobre a apólice de seguro, todas as apólices. Consumidores que reclamam que no momento de se fazer, né, esse seguro, no momento de fechar o contrato, essa apólice de seguro, as informações por parte dos corretores não são eficientes, não são eficazes e não contemplam o que está previsto no artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nem no artigo 31. E muitas vezes você vê no contrato também, o contrato, a interpretação gera duplo entendimento. No momento que o consumidor ele precisa, e aí ocorre dele ficar sem o celular, de ocorrer um furto, ele vai fazer o boletim de ocorrência, faz todo o procedimento, e aí ele tem a negativa por parte da seguradora. Nós gostaríamos um pouco de ouvir, não sei se daí os deputados, quero abrir também as palavras para todos os nobres pares aqui nessa comissão hoje, porque cada deputado aqui tem a sua demanda em relação às reclamações de inúmeros consumidores em relação à situação desse seguro específico, principalmente celular, e a gente gostaria de ouvir um pouquinho o colega. Bom, primeiro, boa tarde. Agradecer o convite e o deferimento, e sem que isso pareça bajulação, importante, e eu acho bastante importante estar aqui na Casa de Leis de São Paulo, principalmente para esclarecer alguns pontos que eu acho que são caros para nós, o mercado de seguros, imagino que para os senhores que representam a população e mais ainda olhando a Comissão de Defesa do Consumidor. Eu vou me permitir, se o deputado assim deixar, e caso eu me exceda, o senhor por favor me interrompa, eu queria colocar uma certa lógica para a gente entender até onde a seguradora pode ir e até onde ela não pode ir. É claro que os senhores são sabedores, mas só para poder alinhar a minha fala, o seguro ele é absolutamente regulado pela SUSEP. Então, nós não conseguimos emitir um contrato de seguro, que seriam as apólices, ou certificados, nesses casos aqui de perda e roubo, de roubo e furto de telefone celular, ou dano de telefone celular, que são 3 coberturas, eu tento explicar mais adiante, sem que a SUSEP aprove. Então, eu vou começar, primeiro, me solidarizando e dizendo que eu concordo, gênero, número e grau, com o que o senhor colocou. Infelizmente, mas infelizmente, e esse é o ponto da Zurich, e posso dizer que do mercado, a apólice ou certificado ela não tem a clareza que o consumidor, e aí o consumidor, eu estou me referindo ao consumidor mediano, não precisa ser nem muito acima nem muito abaixo. O mediano, ele não conseguiria entender facilmente se ele não for técnico em seguro. Concordo absolutamente, tem muitas frases, muitas coisas, ela se torna longa e de difícil interpretação. Esse é o ponto para colocar para os senhores. Ponto 2, eu não consigo fazer diferente, porque a SUSEP ela não me autorizou ainda. Como os senhores bem sabem, com a mudança recente de governo, nós temos uma nova superintendente na SUSEP e nós levamos esse pleito a ela. Apenas para que os senhores saibam, o mercado de seguros, especificamente no que a gente chama de afinidades, que são os seguros de garantia estendida e os seguros de roubo e furto de celular, perda de celular ou danos de celular, tivemos reunidos com 7 regiões de PROCONs. Então, envolve São Paulo, envolve Rio Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E voltaremos a Cuiabá agora, se eu não estiver enganado, 16/12, com algumas melhorias. E um dos pontos que nós levamos foi exatamente esse. Fizemos aqui, está na minha mão, um bilhete de seguro com linguajar muito mais tranquilo. Então, quando a gente coloca roubo e furto de celular, a gente explica qual é o furto que eu cubro, e não furto qualificado, eu estou segurando aqui porque eu realmente estou andando. O furto que se cobre, o que é um furto, o que é um roubo e o que é qual o tipo de cobertura que eu tenho e qual seria o que a gente chama de franquia. Posso deixar com os senhores, se os senhores quiserem, é bem mais simples. Mandamos à SUSEP, a gente, inclusive, está partindo para uma tentativa de que ele tenha, eu diria, gravuras, que fica mais fácil a interpretação, e isso está em modelo de aprovação. Enquanto a SUSEP não me aprova, eu não consigo mudar. Mesmo assim, mesmo com esse sentido comum, o que nós estamos fazendo é colocando no nosso site de forma mais simples e, ao mesmo tempo, toda vez que é um sinistro, tentando explicar e fazendo agora uma nova medida que é, quando alguém compra esse tipo de seguro, o que fazemos é um SMS para que a pessoa aceite, primeiro para falar, olha, você comprou esse seguro,
para evitar a famosa venda não reconhecida. Esse é um dos fatores que a gente fez agora. Então, se a pessoa não comprou, automaticamente ela diz não comprei e, evidentemente, é cancelado o que foi feito. Ao comprar, a gente está colocando no SMS algumas dicas. Olha, o furto simples não está coberto. O que é o furto simples? O furto simples é aquela medida onde o seu telefone desaparece ou uma única pessoa subtrai sem que você perceba. Os demais furtos, aí a gente tenta explicar. Isso é uma medida que eu posso fazer sem a SUSEP. E aí, eu não diria com satisfação, mas pelo menos dentro do serviço que a gente está prestando, e eu sei que o nobre deputado já esteve na casa do PROCON, já foi diretor, e tanto na antecedente, que era o Dr. Paulo, como agora, que é o Dr. Capês, nós temos levado de tempo em tempo, feito sessões, e quando há uma dúvida razoável, ou seja, não ficou claro para o consumidor, ele não recebeu o certificado e nem viu o SMS, por muitas das vezes nós temos cobertos. E aí o que eu posso dizer para o senhor, deputado, é que a gente saiu de um número de 1.058 reclamações mensais para 470 no PROCON. É uma melhoria de 50% que eu poderia estar muito contente, mas eu ainda considero que eu não queria ter 470 reclamações. Eu preferia ter 10 reclamações que fossem reclamações de uma dúvida razoável sobre interpretação. Mas o que eu posso passar aos senhores é que esse é o modelo que nós estamos adotando. Há um sentido comum na SUSEP que devemos mudar esses certificados. Eu considero o seguro de perda e roubo de celular, ou roubo e furto, ou danos, e mesmo de garantia estendida, como um seguro inclusivo. Em geral, é o primeiro contato de um consumidor de classe média para baixo que ele tem com o seguro, porque ele não tem o carro, ele não tem o residencial, e é um bem que para ele é muito caro. Um celular, seja ele de R$200 ou de R$1.000, quanto for, para cada família é cara. E a gente sabe que hoje em dia o telefone celular não é mais um bem de uso por diversão. Ele é um bem para uso de trabalho. Então, qualquer pessoa que trabalhe hoje, que seja um autônomo, ela usa o celular para receber as solicitações de trabalho. Olhando isso, a gente acredita, e estivemos com a SUSEP recentemente, que a gente deve ter autorização. Também estive com a Procuradoria-Geral da SUSEP, mostrando a eles alguns pontos que, tecnicamente, eles consideram discutível. Eu imagino até que não sejam, porque ele vai para um linguajar muito mais comum. Se os senhores, eu imagino que não, mas se os senhores olharem a sua apólice de automóvel, ou residencial, ou de vida, não só os pessoais, mas o desta casa, vocês verão que tem muito termo técnico. Eu costumo dizer que é um termo que não é nem juridiquês, ele é atuariês, ele é feito para grandes riscos, para cálculo, para garantir que as seguradoras não venham a quebrar e consigam pagar as suas responsabilidades, suas garantias. Feito isso, eu imagino que para o ano que vem nós tenhamos notícia quanto a isso. Eu ficaria bastante à vontade, e se os senhores me permitirem, de também ouvir esta casa na proposta que a gente fez sobre esse termo. A gente já ouviu os PROCONs e ouvimos o Ministério Público em Minas Gerais, e porque o Ministério Público de Minas Gerais, que foi o primeiro que se interessou por esse tema em específico, eles já fizeram os apontamentos, nós já incorporamos esse apontamento e voltamos à SUSEP. Então, logo tenhamos isso, eu não vou dizer aos senhores, eu não seria inocente de dizer que os problemas acabam, mas talvez esse problema que tratemos agora diminua por demais, porque vai ficar muito mais fácil e inteligível para as pessoas. Então, esse era a parte que eu queria fazer ao senhor, deputado, para dizer que sim, é algo que nos incomoda, é algo que a gente não desconhece, a gente vem tratando e vem melhorando, é verdade, vem melhorando, vem diminuindo o número de reclamações, o número de ações judiciais, crescendo as vendas, o que as pessoas começaram a entender, e tornando mais rápido. Eu não sei se o deputado ou os nobres deputados que estão na bancada iam perguntar, inclusive o tempo de pagamento, que o tempo de pagamento também era algo mais demorado. A gente tem um número muito mais reduzido por um motivo simples. Hoje as pessoas não conseguem ficar 10 dias, que é um prazo que a gente utiliza para alguns pagamentos de outros seguros. Acho que as pessoas não conseguem ficar 10 dias sem seu telefone. De novo, porque é um material, é um mecanismo, é um instrumento de trabalho. Feito isso, a gente reduziu esse número para 2 dias, e às vezes, quiçá, um dia, quando tudo funciona muito bem. Óbvio, apenas para ficar claro, deputado, a gente não se apega ao ao título que está no BO, porque às vezes está lá furto simples. Nós lemos que às vezes a pessoa se identificou como furto simples e é um furto qualificado. Sendo um furto qualificado, ele teria cobertura. Tá? Então, apenas esse é o modelo, mas eu concordo com o senhor que mais efetivo que tratar o sinistro é o pré-venda, que a pessoa entenda perfeitamente o que ela está comprando. Porque, e alguém vai me perguntar, por que vocês não cobrem furto simples? Já há um estudo, posso dizer, na companhia que eu trabalho, acho que o mercado também trabalha com isso, de ver o preço que você teria, porque, evidentemente,
cobrindo o furto qualificado, que ele é um pouco mais difícil de ocorrer do que o furto simples, provavelmente o valor do prêmio do furto simples ele seria um pouco maior do que o outro. Grosso modo, se vocês me permitirem, é como ter o nosso automóvel e cobrir só contra a batida e não contra roubo. Provavelmente o preço é mais barato. Por quê? Porque o furto é algo, ou o roubo, no caso de carro, é algo que incomoda bastante, infelizmente. Melhoramos muito o número em São Paulo e em outras regiões, mas ainda é algo que acontece por demais no nosso país. Então, a gente vem estudando todos esses caminhos, viemos conversando, sim, com os PROCONs, principalmente Fundação PROCON em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e não porque são os maiores estados, mas pela ocorrência, onde se vende mais, o sul do país também, mas aí engloba os 3 estados, e com isso a gente imagina que vai conseguir fazer um produto melhor, ou pelo menos um produto de mais fácil entendimento. Eu, aproveitando a oportunidade para convidar aqui para a mesa também o Luiz Reis, diretor de atividades também da Zurich, né? Por favor, pode tomar assento aqui. Eu queria, só para complementar um pouquinho a sua fala, e saber que nessas visitas que vocês estiveram para tentar fechar um termo mais claro, um termo mais preciso, de fácil acesso para o consumidor, o que vocês fizeram de planejamento em relação aos técnicos, né, a técnica de venda. Porque o que nós temos, na verdade, é muitas lojas, lojas de eletroeletrônico, lojas de produtos, lojas que vendem ali os celulares, e aquele vendedor ele precisa fechar a venda. E no momento que ele vai fechar a venda do celular, ele já faz também a venda do seguro de celular, e muitas vezes o consumidor não sabe nem que ele está fazendo adesão a esse seguro. E aí é que é o problema, porque muitas vezes ele se depara com a surpresa de pagar um valor muito maior pelo produto, pelo celular, e às vezes reclama, denuncia, dizendo que o valor do celular é X, está pagando praticamente o dobro do valor. E esse vendedor, muitas vezes, no momento, ele não explica que esse consumidor está ali aderindo a um seguro também do seu celular, como também não diz as condições para que ele fizesse essa pólice, quais as condições que ele poderia se socorrer desse seguro. Né? Se seria, como você colocou, furto simples ou furto qualificado, quais as características do furto simples, quais as características do furto qualificado, até porque todos nós sabemos, nós que somos operadores do direito sabemos. Agora, o cidadão, muitas vezes, ele não sabe diferenciar aquilo que é um furto simples e aquilo que é um furto qualificado. Eu vou me permitir aqui até por um certo segredo, nós, evidentemente, trabalhamos com varejistas, onde são ofertados. O que a gente tem? Tentar, de novo, fazer uma digressão de como era o mercado, como está hoje. No passado, tratava-se que os varejistas representavam as pessoas, os segurados, na compra do seguro, e as seguradoras, então, eram um ente à parte. Isso até 2000 a menos que eu me engane, mais ou menos 2014 para 15. E houve uma alteração que funciona da seguinte forma. O varejista ele é hoje um representante da seguradora. E aí, como os senhores bem sabem, até porque são os senhores que editam as leis, sendo assim, o erro do varejista é o erro da seguradora. Então, toda vez que nós nos apegamos, e de novo, eu jamais usaria, não só porque estou na casa das leis, mas não faria, pessoalmente, falar que não ocorre e que não vai ocorrer. Porque nós tratamos com pessoas, e as pessoas, às vezes, falham, e aí falham por boa fé ou por má fé, mas elas falham. Então, o que nós tentamos fazer? Primeiro, que todo o treinamento é responsabilidade da Zurich, do produto em si e de como deve ser a venda. Óbvio que a gente sabe que tem uma rotação grande dentro dos varejistas, e como tal, então a gente faz o treinamento presencial, e então, como são muitas lojas ou muitos setores, a gente está olhando o estado de São Paulo, evidentemente, mas tem pelo Brasil todo, então você faz o pessoal e você também faz o online, que fica nas redes intranet dos varejistas. Mas também, e aí eu não posso dar o detalhe, porque eu estou preso a uma confidencialidade contratual, mas nós colocamos nos contratos que vendas mal feitas, sejam elas porque o consumidor liga, seja porque ele reclama num órgão de defesa ou no próprio juizado, esses valores eles são não só estornados, como são penalizados. Ou seja, a grosso modo, se você ganhou R$1
você vai ter que devolver R$1.000 e mais uma penalidade para deixar de ser algo estimulante para aqueles que façam. E aí eu não falo ao varejista, mas a cada setor e a cada pessoa. Não bastasse isso, tentando evitar a famosa venda indevida, ou venda casada, como nós queiramos, seja uma venda não reconhecida, nós começamos a mandar o SMS para que a pessoa saiba que ela comprou. Então, com isso, se você recebe um SMS, olha, você comprou o seguro, a pessoa fala, não, só comprei o telefone, nem sabia que comprei o seguro, a gente pede para ligar para 0800 e é cancelado automaticamente. Inclusive, quando ele volta à loja, que antigamente, e aí fazendo uma meia-culpa nossa do mercado, ele voltava à loja, tinha que checar se tinha sido comprado, se a seguradora já tinha conhecido para ser devolvido. Ele falou, não, você é meu representante. Ele voltou à loja, falou que comprou, você tem lá na sua informação que ele comprou, devolve o dinheiro. E se ele ligar no 0800 da seguradora, nós devolvemos o dinheiro, seja em conta, às vezes a pessoa pede, a gente não quer devolver em cartão de crédito, porque a gente sabe que demora para ter a rotação, e a gente pede sempre em conta e explica o porquê, o motivo de conta, e já me perguntaram por que não faz ordem de pagamento. Nós fazemos, na exceção, não se faz ordem de pagamento, porque infelizmente, ou felizmente, desculpe, infelizmente, foi uma frase infeliz minha, felizmente é uma regra do Banco Central, que você deve evitar o OP para evitar algumas fraudes, que eu posso fazer um OP para o deputado e, de repente, não é o deputado, alguém falou em seu nome, que a gente faz pelo telefone, e pode ser uma terceira pessoa. Então, a gente tenta evitar ao máximo, fazer um depósito em conta, poupança, onde ele quiser. Se for inviável, aí nós fazemos uma ordem de pagamento. E por que não se faz o pagamento na seguradora? Porque a gente é vedado a seguradora trabalhar com dinheiro em espécie. Então, a gente tem que fazer a transação bancária. É só por isso. Mas isso está endereçado, deputado. O senhor vai me perguntar, vai chegar no estado da arte? Não, não vai. Mas a gente imagina que tendo SMS, tendo um bilhete que ele tem que receber imediatamente, com forma clara, dizendo que ele contratou, se por acaso, inclusive, para que os senhores saibam, não tem só a desistência dos 7 dias. O seguro ele pode ser cancelado a qualquer momento que o segurado quiser. O segurado passou 20 dias, ele falou, olha, pensei bem, estou exagerando aqui, eu fui para uma cidade super pacata, não tem roubo, não tem furto, eu sou super cuidadoso, eu quero cancelar meu seguro. Não há um problema, é cancelado, evidentemente, é cobrado 20 dias de 365 dias, que é um valor ínfimo, mas é cobrado porque eu não consigo fazer isso, e é devolvido. Se for ainda, depois passado de 7 dias, que sejam 30, e ele fala, eu não reconheço a venda, e a gente não tiver uma comprovação de que ele realmente quis comprar, e não é só assinatura, porque a assinatura, com todo respeito, assinam vários papéis, pode não ser, ou seja, tem algo claro, você está comprando isso, uma gravação, alguma coisa, eu devolvo 100% do valor para ele, se for venda não reconhecida. Agora, cancelar, pode cancelar a qualquer momento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Rodrigo Gambale. Senhor Washington Silva, o senhor como diretor da empresa Zurich, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor tem seguro no seu aparelho de celular? É da empresa, por isso que eu não tenho. Mas a empresa tem seguro dos aparelhos de celular dela? A gente não pode fazer do nosso próprio... É vedado eu fazer um seguro de mim mesmo porque eu estaria transferindo o risco. Mas eu posso responder sua pergunta de uma forma diferente. Os sistemas que nós temos, eles estão segurados. Ela veda fazer aquilo que não tem vantagem? Não, na verdade não é isso. É que eu não posso, por lei, eu não posso fazer o seguro de mim mesmo. Né? Grosso modo, seria como se fizesse um empréstimo para mim mesmo. Eu poderia fazer um seguro na concorrência, se fosse o caso. Então eu vou responder o senhor de uma outra forma. Os automóveis da Zurich estão todos segurados em outra companhia. Só para... Primeiramente, boa tarde. Desculpa, boa tarde. Eu acabei não lhe dando boa tarde. Presidente, eu sofri um problema muito sério com seguradora, não foi na Zurich, quero deixar aqui bem claro. E eu tive um problema, eu ganhei um aparelho de celular e eu sou uma pessoa que, assim, até para celular eu nunca tive aparelhos caros, porque eu sempre fui muito econômico para isso. Eu só compro em lojas com desconto. Roupa, tudo. As minhas coisas são tudo de... Parabéns, deputado. De brechó e desconto. Isso é exercer a cidadania. E eu só vou em outlet, tá? Eu gasto mais de combustível, mas só vou comprar em outlet. Mas, enfim, o que eu queria dizer aqui? Eu fiz o seguro do aparelho na loja. E quando eu fui fazer o seguro do aparelho, esse aparelho que eu ganhei, ele saiu num valor de R$4.000 com os descontos na troca de um outro, mas o valor dele, pela capacidade de memória, era, na loja, de acordo aqui com o seguro, R$6.699. O que acontece? Quando ele foi me vender o seguro, o vendedor da loja, Samsung, apenas me falou o seguinte, olha, essas telas hoje são frágeis, tudo, você não quer fazer um seguro? Aí eu falei, eu nunca fiz, como é que funciona? Ele falou, você vai pagar um valor, se quebrar ou for roubado, você está segurado por 1 ano. Eu falei, qual é o valor? Ele me passou o valor, R$1.559.
Eu pensei bem antes de fazer, mas falei, como essa tela é tipo de tela que é infinita, bate e ela já está quebrada aqui, que caiu de uma altura de menos de 1 metro e já quebrou, estilhaçou inteiro e já está com falha na tela, eu entrei em contato na seguradora para descobrir como fazia para proceder. Primeiro, que eu só consegui falar na loja Samsung de onde eu fiz o seguro, que foi na do Center Norte. As outras ninguém tem informação. Ponto 1. Ponto 2. Se ele é um representante da seguradora, ele não tem nenhuma qualificação, porque ele não sabe dar uma informação sobre o sinistro. Ele não sabia nada. Ele falou, entre em contato com o número. Quando eu entrei em contato com a corretora, ela atendia 2 operadoras. Ele soube te ofertar a venda, né? Sim. A pólice ele ofertou. A venda de forma bem direta. Por quê, deputado? Porque ele tem resultado na venda. O vendedor ele quer vender em cima do... Ele te vende o aparelho celular, te vende seguro, ele está tendo uma comissão em cima disso. Não, e aonde é a nossa pergunta aqui para Washington, então, que medidas, né? A Zurich, aí depois nós vamos ver também com as outras seguradoras, mas a Zurich em primeiro momento, que medidas estão adotando para poder fazer o quê? Para deixar claro para cada consumidor aquilo que ele está fazendo, a adesão dele, o que ele vai ter de direito, o que ele não vai ter de direito, quais as formas que ele pode abordar a seguradora e vai ter ali a sua cobertura, e qual as ocorrências que ele não terá direito à cobertura. Por favor. Inclusive, eu perguntei para eles, qual é o tempo que fica em manutenção? Ninguém sabe nada. Enfim, ligando para lá, eu abri um chamado, tive que ligar para um outro número, que cada operadora tinha um número ainda diferente, e, pasmem, eles demoraram 10 dias para me enviar o comprovante para eu mandar por correio o aparelho. Depois de 10 dias que eu recebi, eu tenho que enviar meu aparelho e esperar até 30 dias para eles informarem qual é o valor do orçamento da troca da tela, e eu ainda tenho que pagar mais 25% de franquia em cima do valor da quebra. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma tela em qualquer loja que essa tela custe R$ 1.500, se eles afirmarem para mim que a tela lá, trocada por eles, custa R$ 3.000, eu tenho que pagar 25% de R$ 3.000. E ainda eu fico dentro de um prazo de 30 dias sem celular. Hoje, ainda mais na nossa profissão, como é que nós vamos ficar sem celular e sem falar com o nosso público, que hoje é tão efetivo dentro das redes sociais? Ponto 1. Ponto 2. No meu entendimento, já fiquei assustado em pagar R$ 1.600 de um seguro e ter que pagar mais 25% de um valor que eu nem sei quanto ficaria. O veículo, quando você tem o veículo furtado, você não paga a franquia. Lá você paga. Então, se esse aparelho aqui, eu paguei R$ 1.559, o valor dele é R$ 6.699, e me roubarem ele, ainda ninguém disse sobre furto simples qualificado, eu pago ainda mais 25% em cima de R$ 6.699. Resumindo, um aparelho que vale R$ 6.000, se você tiver ele furtado com o valor de seguro mais a franquia, você vai gastar R$ 3.200 para recuperá-lo. Isso é uma arbitrariedade. É um valor totalmente abusivo, totalmente fora de uma média, por exemplo, de veículos, o preço que você paga. Então, presidente, eu não sei, a seguradora é capitalista, ela vai querer resolver o dela. Mas os clientes estão sendo altamente lesados. E eu ainda tenho algum tipo de formação. E fui ludibriado numa situação como essa. Porque eu nem poderia imaginar que uma arbitrariedade dessa haveria dentro de um simples sistema de um seguro de um celular. Então é algo absurdo, induzido ao erro. Se ele é um representante, fico muito feliz de saber isso agora, porque eu vou mover uma ação contra a empresa, vou mover uma ação contra a operadora, a fabricante do aparelho, porque isso é um pega-trouxa, sem sombra de dúvida. 30 dias sem celular, o valor aí de 25% do valor para você fazer o seguro, mais 25% do valor do aparelho ou da quebra. Eu não vejo como ser diferente senão um abuso. Deputado, por favor, com a palavra, eu acho. Primeiro agradecendo que não foi a Zurich, que me sentiria bastante constrangido se fosse. Mas eu nem preciso saber qual é a companhia, até porque é concorrente. Vai ser de vocês também, né? Tem com outro nome. Então, eu só queria alguns pontos para trazer, embora eu discorde. Eu acho que na minha primeira fala eu até mencionei que 10 dias sem o celular já é, para mim, e a gente tem isso, a gente tem lá
que a gente chama de... A gente liga para os clientes para sentir, sendo bem honesto, né, a reclamação clara e específica para os diretores, para que eles percebam se você está atingindo ou não a realidade. Óbvio, vai ter sempre um ou outro que você pode ter um problema. Mas 30 dias é o prazo oficial da SUSEP. Por isso que eu falei que a SUSEP tem algumas regras que, de novo, não é uma crítica às pessoas da SUSEP, mas como ela está, que já não se fazem mais razoáveis nos tempos modernos. 30 dias para você receber o celular de volta, ainda que o senhor não fosse deputado, que o senhor tivesse outra profissão, é inviável, porque as pessoas hoje ligam mais no celular do que no fixo. E é mais fácil achar as pessoas. Então, o mercado, e como também a gente tem, a Confederação, a gente vem tentando trabalhar nisso, no sentido de que não pode ser aceito os 30 dias. Outra coisa que a gente pediu para mudar no nosso bilhete, o senhor tem absoluta razão nisso. Tem, inclusive, um modelo para deixar com os deputados? Tá aqui. Só antes do senhor falar, presidente, eu esqueci de citar que aqui, ó, esse daqui é o meu bilhete de seguro. Dá para ver de longe, tá? Se o senhor olhar aqui, ele tem apenas 173 palavras no bilhete de seguro. 173 palavras. Se for ver o que lhe cabe e lhe interessa, são 6 linhas, meias linhas. Não dá nem linha inteira, são meias linhas. O atendente não tinha capacidade de decorar 30 palavras ou para colocar de forma exposta ali na empresa para dizer que não está ludibriando o cliente. Olha o tamanho da pólice. São 173 palavras. E menos de 30 palavras que interessam do valor. O resto é tudo formalidade. Tempo de prazo de vigência, nome do meu nome, endereço e dados gerais da nota fiscal. São 6 linhas que tem aqui o que interessa. Se esse representante eu tive que pagar à vista, hein? E se ele tivesse te informado... Eu não teria feito. Não teria feito. Até porque a cada 2 anos eu pago o celular. É como Vossa Excelência colocou, está induzindo o consumidor ao erro. Exatamente. Imagina se a gente fosse fazer um seguro de um veículo de 60 mil, você fosse pagar 30 mil para fazer o... Eu preferia pelo valor do risco. Pessoal. Né? É impraticável. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Dr. Jorge do Carmo, ele vai só terminar. Tá bom. Só terminar. Desculpa, deputado, é só para... Sim, pois não. Então, o mercado vem tentando trabalhar com 2 coisas. Uma, para que o prazo diminua para 10, o que eu também continuo achando muito. Como eu disse aos senhores da Zurich, vem tentando pagar em 2. O nome franquia, porque é um nome que a SUSEP deu, a nosso sentir, não é o mais indicado, exatamente porque leva franquia de automóvel, que você só paga franquia em perda parcial e não pagaria em perda total, e roubo e furto seria uma perda total. Então, o que a gente quer utilizar para participação do segurado no prejuízo. Fica mais fácil da pessoa entender e com isso, saber, olha, sempre terá essa participação, que é uma participação, pode ser 20, 25, 15, acho que vai depender de cada empresa. E uma coisa para deixar claro para o consumidor é que valerá, ao contrário do automóvel, o valor da nota. E por que isso é importante? Porque o celular, quando ele sai hoje, desculpa, deputado, pegar o seu exemplo de 6 mil, e supondo que a pessoa tem um problema só depois de 10 meses, provavelmente esse telefone de 6 está valendo 4, até menos. Vai se pagar em cima da nota de 6. Lado bom, lado ruim é que a franquia também é calculado sobre isso. Mas a ideia, quando se fez o produto, e eu vou me permitir aqui, sem ser poliana, que a ideia inicial é sempre boa. A pólvora também foi uma ideia boa quando foi lançada, e a gente sabe o que ocorreu. O urânio também. Mas a ideia boa era que, ao final, desse para comprar o mesmo telefone que você teria. Então, você pega os 6, tira lá os 20% ou 25%, daria 4, e o telefone, depois de prazo médio de sinistro, que é mais ou menos 9, 10 meses, daria para comprar perfeitamente o mesmo telefone, ainda que fosse ou do mesmo nível, porque a gente sabe que também vai barateando o preço, igual o televisor, você lança um valor muito alto. Então, essa é a ideia inicial do seguro. Óbvio que, como tudo, e eu sou muito aberto a ouvir, e posso dizer não só a Zurich, mas o mercado, exatamente, puxa, não está funcionando desse jeito, então temos que achar uma solução melhor. Porque, como eu disse, esse não é o caso dos deputados, mas geralmente é o primeiro seguro de uma pessoa, de uma classe social média para baixo. Ele não pode ter um mau contato, porque se ele tiver um mau contato, ele não vai ter o seguro que eu Washington, considero muito relevante e deveríamos ter mais no Brasil, residencial. Que é quando pode acontecer uma enchente, a gente sabe que acontece, principalmente nas cidades, pode acontecer, rolar uma pedra, como tem curto-circuito, e muitas pessoas não têm esse seguro, né, que eu acho um seguro muito útil residencial. Mas se a pessoa não tiver um bom contato, se eu tiver uma má impressão numa primeira relação com um produto, a tendência é que eu não o compre mais. Então, posso lhe assegurar que não é essa a intenção.
Óbvio que, de novo, como eu disse, o erro que o senhor pontua é um pouco mais grave, dos 30 dias para arrumar de novo, como é concorrente, eu vou me reservar aqui não falar, embora de vez em quando ajude, porque a gente está trabalhando com um número muito menor que isso, inclusive buscamos ter, em vez de mandar por correio, etc., olhando o Brasil como um todo, a gente ter locais para que a pessoa possa ir, e de preferência, se for um reparo simples, eu não consigo ver daqui, deputado, mas eu conheço o seu celular, mas não deve ser tão complexo para alguém. Você deixa, vai comer um hambúrguer, volta se o celular está pronto. Essa é a ideia, porque é para isso que serve, né? Óbvio, se não, 30 dias para arrumar, realmente não faria muito sentido ficar 30 dias para arrumar. Eu estou igual o deputado, é mais fácil ficar com o meu arranhão aqui, que está mais fácil do que deixar lá para arrumar. Mas essa é a ideia, haver a redução desse prazo, sim. O nosso bilhete não vai ter 170 caracteres, porque a gente quis deixar um pouco maior e com informação mais clara, o que é cobertura, tamanho de letra, tamanho de letra. Foi a nossa preocupação. Eu sei que o mundo está indo para o digital, eu sei que as pessoas hoje estão meio Twitter, querem 140 caracteres, não mais que isso, mas a ideia é que, pelo menos na informação principal, o que cobre e o que ocorre quando você tiver o sinistro, a gente imagina que isso tem que ser de forma de uma clareza solar, a pessoa não pode ter dúvida disso. Então, de novo, eu ficaria muito feliz se eu tivesse as contribuições dessa casa, ou no caso dessa comissão de consumidor, com as críticas que os senhores acharem necessário. A gente já mandou para a SUSEP, mas não tem nenhum problema de mandar de novo com sugestões, porque as sugestões elas vêm para agregar. Eu tenho certeza que nós estamos aqui exatamente para trazer o melhor para o consumidor, porque eu tenho, e acredito nisso, eu sou consumidor, tirando o seguro, que eu tenho um dever de conhecer, e quando eu vou contratar, e tenho residencial, tenho automóvel, etc., seja os da empresa, seja os meus pessoais, mas eu tenho um dever. Nos demais, eu sou tão hipossuficiente como qualquer um, e eu gostaria que as pessoas me dissessem o que eu estou comprando e para que serve. Porque se eu não tiver interesse, é um direito meu não comprar. Embora, de novo, os países mais, eu vou chamar de mais ricos, para não chamar, não gosto muito da palavra desenvolvido, subdesenvolvido, não gosto disso, mas os países que estão mais ricos e a população tem melhor esclarecimento, é onde o seguro flutua melhor, porque o seguro é uma fonte de poupança para o Estado gigantesca. Por quê? Porque todas as reservas de seguro, inclusive asseverando aqui, deputado, até além daquelas penalidades que eu já expliquei que a gente coloca, é importante que a gente saiba que quando o deputado pagou um prêmio e à vista, realmente o deputado não foi um bom negócio, mas quando o senhor fez à vista, 6 mil, etc., a seguradora ela não pode pegar os 6 mil e colocar no bolso e falar é lucro. Ela não pode. Por obrigação da SUSEP, como era um seguro de 12 meses, ela tem que dividir em 12 parcelas para ela, e ela só pode apropriar o prêmio, reconhecer como resultado, um a cada mês. Por quê? Porque se houver o sinistro, tem que pegar aquele dinheiro e usar para cobrir a reserva. É por isso que eu sempre digo que raramente, acho que no Brasil tiveram 2, e não vamos colocar o motivo, raramente se houver uma seguradora quebrar, porque ela, não é porque são bem administradas, mas elas têm tanta regra que elas têm muito dinheiro e o dinheiro tem que ser aplicado em títulos públicos. Então, por isso que eu digo que é uma fonte de poupança. É importante ter seguro, mas é importante que a gente, do mercado segurador, consiga difundir, fazer uma educação financeira ou uma educação mais clara, explicando para as pessoas o que é o seguro, para que ele serve. E, de novo, como o senhor bem pontuou, e isso é verdade, eu sempre falo para alguém, se você tem um dinheiro, você tem um carro de 30 mil e você tem dinheiro, se o dia seguinte você bater, você pode gastar, você não precisa de seguro. Quem precisa de seguro é aquela pessoa que tem uma geladeira, e se aquela geladeira der um problema, ela vai ter muita dificuldade de comprar outra. Essa pessoa precisa de seguro. Então, esse é o ponto, e é proporcional. Seguro médico todos nós vamos precisar, porque é impossível pagar uma conta de hospital. Mas é essa a ideia, e eu lamento pelo seu caso, eu não vou fazer propaganda da Zurich, mas posso lhe garantir que não está desse jeito. Deputado, posso só finalizar, por gentileza? Presidente, só para fazer uma finalização, e porque foi um caso particular que eu sofri, eu entrei em contato no dia 18, aí eles, conforme em contato, mandaram depois o e-mail. Conforme em contato com nossa central, em 18/11, eles me mandaram a resposta no dia 22, com o código de postagem para eu enviar o aparelho. 18 do No dia 18, conforme em contato com nossa central de atendimento em 18/11, segue o código de postagem para envio do equipamento à nossa assistência técnica. Isso ocorreu no dia 22, 4 dias. Só que só ia ter validade no correio depois de 24 horas. Então você conta 24 horas, tem que esperar, então são 6 dias. São 4 mais 24 horas, mais o outro dia que você vai ter a validade. Então são 5 dias para você ir lá. Aí ele fala assim, postar apenas o aparelho com o seu carregador. Colocar numa caixa qualquer. Após o recebimento do aparelho, o prazo para a elaboração do orçamento é de até 4 dias úteis, não corridos. Então, mais 4 dias para elaborar
o orçamento. Aí eles te emitem um boleto, que se você não pagar, eles não iniciam um reparo. E após o recebimento do seu aparelho e o pagamento do boleto pela assistência técnica, o prazo para a finalização do processo e o reparo são de 30 dias corridos. Então aí já foram 40, só dentro desse prazo dos 4 do boleto, dos 6 da receptividade, da recepção do aparelho, mais os 30 que ele tem de prazo. Algo que a gente já sabe, eu já troquei tela de aparelho. Você não demora 20 minutos para fazer uma troca. E o meu é somente a troca do aparelho. O aparelho caiu de uma altura da pia do banheiro. Para eu largar de ser bobo, de não levar o aparelho no banheiro. Mas caiu da altura da pia do banheiro. Total absurdo. Não? Pela ordem, senhor presidente. Deputado Desculpa, Jorge do deputado. Carmo. Senhor presidente, só para aproveitar essa oportunidade ímpar, né, de falarmos um pouco aqui desses problemas que são corriqueiros, especialmente na questão do direito do consumidor. Todos nós, raro alguém algum cidadão que não já teve um problema com o direito do consumidor. O problema não é você buscar o direito, o problema é você ter o direito, você alcançar o direito, né? E nesse sentido, senhor presidente, quero perguntar aqui para representante da seguradora, certamente vocês têm lá um serviço 0800, que é aquele serviço que, não sei se é o caso da Zurich, né, mas aquele serviço que você fica lá ouvindo, esperando e fala, quer dizer, quando você acha que vai resolver, agora aguarde um momento, começa tudo de novo, e até que muitos cidadãos, consumidores, desistem do seu direito, porque ele não aguenta mais o tempo. Uma certa vez eu já tive esse dissabor, e certamente todo mundo já teve. Você fica 1 hora para você não falar com ninguém, nem nada, e nem resolver absolutamente nada. Pergunto, né? Porque esse infelizmente é um problema corriqueiro. Não sei se é o caso das Zurich, mas com outros que eu já tive a infelicidade de não ser atendido. Pergunto, o serviço 0800 de vocês, qual é o tempo que um consumidor, né, tem, né, fica lá esperando até ter uma resposta? Não digo resolver o problema, mas ter uma resposta satisfatória. Porque, infelizmente, isso é um problema sério no direito do consumidor. Primeiro, obrigado pela pergunta. O senhor me ajuda não é uma propaganda, mas falar uma coisa que a Zurich tem como diferencial. E não é uma crítica a quem faz diferente. Em geral, o 0800, o famoso call center, ele é terceirizado. É assim que se faz, porque barateia, etc. A Zurich a gente decidiu fazer exatamente o invertido. Tendo em vista que nós entramos num seguro massificado, né, de massa de pessoas, muita gente achou melhor que fosse funcionário da empresa e, como tal, ele pudesse ter as chances de promoção, e para isso ele precisa ter um bom trabalho. Então, esse é um ponto, porque vai chegar onde o senhor está me perguntando. A gente tem lá o que a gente chama de TMA, né, que é o tempo médio de atendimento, e o nosso tempo médio de atendimento hoje, ele tem dois números. Um que é 1 minuto e meio de atendimento para poder atender, e o outro que a gente tem, que está variando entre 3 e 8 minutos. 3 a 8 minutos para a solução do problema. Então, o que a gente tem, que chamou, e me perdoe em inglês, mas é o que a gente chama de primeira chamada e solução. Ou seja, o senhor não vai ter que ligar de novo para não entender. O que a gente fala assim, eu prefiro gastar 8 minutos do que gastar 2. E o senhor me ligar 6 vezes, e como todos nós somos consumidores, com a paciência já, e sejamos sinceros, de novo, não é uma crítica, é só um apontamento, você, cada vez que liga, você tem que explicar tudo de novo. Então, a gente falou, não, eu prefiro que você gaste entre 3 e 8 minutos, mas resolva o problema do nosso cliente. Então, posso dizer que o tempo de atendimento, ou seja, para ele passar pelo aperte 1, se alguma coisa, está mais ou menos 1 minuto, e para resolver entre 3 e 8, para resolver. Se for sinistro, que precise reparo, ou precise mandar a gente, inclusive, pode buscar, aí não resolve, só fica feito o sinistro como um todo, pergunta os dados, aquela coisa toda, e vai se buscar. E aí, tentando aqui também, falando para o deputado, que o que a gente fez recentemente, essa questão de evitar que a pessoa tenha que pagar a franquia primeiro para depois receber o reparo ou a indenização quando for um roubo, o que a gente fez? A gente criou lá a gente chamou de voucher, né? Que nada mais é do que o valor que você tem. Você tem, então, vou pegar de novo, se me permitir, deputado, só porque fica na minha cabeça, os 6 mil, tira lá os 20% que seja, então fica
daria 6 mil, 1.200, daria 4.800. Eu já mando um voucher, que a gente chama de voucher, mas nada mais é do que um cheque ou um vale-compra, de 4.800 para que a pessoa não tenha que desencaixar o dinheiro primeiro para depois receber o seu direito, que foi isso que você comprou, porque pode dar uma má impressão. Óbvio que eu estou falando da Zurich, mas eu imagino que as outras vão seguir, o mercado é assim, alguém faz. Então, a ideia sempre é melhor atender. Então, o 0800 a gente trouxe para dentro de casa, a gente tenta evitar duas coisas, mais difícil, que é evitar o gerúndio, mas é mais difícil, né? Vamos estar fazendo, a pergunta que alguém... E a gente liga para ouvir, tá? A gente participa, os diretores participam. E uma vez uma pessoa falou, mas tudo você vai fazer, você não pode fazer agora, tudo você vai estar fazendo, você não pode... E eu até ri, porque eu falei, é verdade, eu quero uma solução agora, não quero que você me diga o que vai fazer daqui a pouco. Então, a gente até falou, olha, se você vai resolver, fala que vai resolver agora. Se você não consegue, porque é um problema técnico, e você não é técnico, aí você tem que dizer, olha, o técnico vai ligar até às 6 horas. A gente brinca, até às 6 horas não é 6:01, é 6 horas. Somos uma empresa que tem a matriz na Suíça, então eu falo, pô, suíço é conhecido pela sua pontualidade. A gente deveria ser pontual nesse sentido. Treinamos por demais o nosso call center, que tem uma rotatividade menor do que essas que são terceirizadas. Por quê? Porque a pessoa quer fazer encarreiramento na seguradora, então tem pessoas que iniciaram, são de muito jovens, então pessoas iniciaram no call center e hoje já estão em posições maiores. Também estamos fazendo uma nova adoção, que é trazer pessoas mais experientes para o call center, porque são pessoas mais vividas e conseguem entender esse problema e não são tão ansiosos, não que seja um problema, todos nós já fomos jovens em algum momento, todo jovem é ansioso, então a gente quer que alguém com um pouco escute o consumidor, porque a pessoa quer ler o script e não está prestando atenção no que o consumidor está dizendo. Então, a gente tenta deixar o mínimo possível o script para que você ouça, mas é óbvio que tem script, eu não vou mentir, porque senão cada um responde o que quer e aí a gente não tem uma solução até para falar, olha, qual é o nosso maior problema. Então, quando a gente viu que o nosso maior problema na questão de franquia, a gente tem... Por exemplo, a gente tem o call center, a gente tem o serviço de atendimento, a gente tem uma área só de clientes, a gente tem uma área de ouvidoria, a gente tem uma área voltada a órgãos de proteção ao consumidor, então tanto o PROCON como IDEC e outros. A gente criou todas essas áreas para poder ter uma visão única de melhor atender. A gente também, todo mundo sabe, tem o Reclame Aqui, a gente criou várias áreas independentes para que a gente consiga ouvir melhor e conseguir fazer melhor. De novo, deputado, eu não vou prometer que vai ficar sensacional, mas eu vou prometer ao senhor, espero que um dia o senhor tenha seguro da Zurich, que não vou torcer para o senhor ter esse nisso não, mas se um dia o senhor quiser no 0800, aí o senhor pode ver que tenha exatamente lá esse tempo que a gente atende, o quanto que a gente está tentando solucionar. Óbvio que o atendente tem um nível de alçada, mas toda vez que não tem um problema, ele não tem que, preciso desligar, ele tem um coordenador que pode dizer, olha, para essa pessoa pode liberar. Então, puxa, o deputado teve um problema e ele não quer levar o telefone dele aqui no Ibirapuera, ele prefere levar onde ele tem base eleitoral, que por acaso é no interior. Nenhum problema, então nós vamos considerar. Porque o geral você usa onde a pessoa tem o domicílio, mas para nós não é um problema. Então a gente vem tentando trazer soluções. E evidentemente, olhando o que se faz lá fora, para tentar aplicar o que é possível aqui dentro, e de verdade também o que a concorrência faz. Se a concorrência estiver fazendo algo melhor do que a gente está fazendo, eu não tenho vergonha nenhuma de copiar, desde que seja bom para o consumidor. E por que eu falo isso? Porque eu sou consumidor. Eu sou consumidor e eu sou um consumidor chato, porque eu não reclamo, eu não volto mais. Eu entraria com ação e não volto mais naquela empresa. Ninguém me obriga, eu não sou obrigado. Então, eu fico... Eu não vou dizer que eu fico contente, mas toda vez que a gente faz uma ligação de consumidores, que a gente tem lá um negócio chamado, perdoem a expressão em inglês, mas é TNPS, que chama Net Promoter Score. Quantas pessoas falam bem ou falam mal da Zurich? E você pega o seguinte, quem dá nota de 1 a 6, a gente considera como detrator. E 6 não é uma nota, de 1 a 6. 7 e 8 é neutro, é uma pessoa que tanto faz. 8 e 9 são pessoas que gostariam de continuar trabalhando com a Zurich. Então você tira quem deu 8 e 9 versus aqui. Hoje o nosso número com sinistros, inclusive os negados, que a gente mede o negado, seria muito fácil não medir as pessoas que eu neguei, mesmo com os negados a gente tem um nível ali de 45, Luiz, mais ou menos? Não, 45%. Então você teria, lembra, tirando o pessoal do meio, um menos o outro, dá 45 ainda. E a gente liga para aqueles que são detratores, que deram nota baixo, 70 é da companhia como um todo, né? Então o que a gente faz? A gente pega as pessoas que ligaram e deram nota 1 ou 0, os diretores ligam, não se identificam como diretores, para perguntar qual foi o problema. E ali é o que a gente fala, vocês vão sentir o que os atendentes sentem, que inclusive, correndo o risco de ser destratado no telefone, você corre risco. A pessoa está tão irada e muitas das vezes exatamente, você falou que eu tinha que pagar primeiro.
E a gente viu a questão da franquia. Puxa, é verdade, a pessoa teria que pagar primeiro. Quando a gente fez, a gente não percebeu esse produto. Então vamos fazer, já desconta e já manda o dinheiro para ele descontado, desde que ele concorde, que ele pode não concordar. Não ficou claro para mim que essa franquia era uma participação obrigatória. Vamos conversar. Então, a gente escuta o consumidor, a gente liga, e é em cima dessas reclamações que a gente consegue melhorar. Por isso que eu falei que eu não fico contente, mas eu realmente valorizo por demais quem critica a nossa companhia, porque ela me dá chance de mudar. Se fosse um consumidor como eu, não daria chance nenhuma, porque eu não ia reclamar, eu não ia ligar de volta, não ia atender o seu telefone. Então, quando a gente vem aqui, uma comissão começa na Casa das Leis, eu fico bastante confortável em dizer, sim, temos que evoluir muito, mas muito, não só a Zurich com o mercado, mas só vamos evoluir se a gente escutar as reclamações que os senhores escutam nas suas bases de origem, que o deputado que já foi do PROCON tem ainda o passado e ainda hoje também recebe essas reclamações, evidentemente, porque é muito mais fácil, já tem o senhor aqui, e os PROCONs. Então a gente imagina que esse é o caminho, assim como o judiciário. A gente tem, no juizado especial, mais do que no juízo civil, perguntado qual era o problema, inclusive a pergunta é por que vocês não fazem, e já me responderam uma vez, Washington, vocês fazem menos acordo em judicial. Eu falei, não, porque eu quero que ele não vá para o judicial. Se eu fizer acordo, eu quero fazer antes. Se eu errei, eu tinha que ter resolvido antes. Deixar o consumidor ir até o judiciário é um desgaste para o consumidor e para a companhia, e é caro para o consumidor e para a companhia, e o que é pior, eu podia ter tratado isso lá atrás. Então, eu agradeço, mas eu posso dizer para o senhor que a gente vem tentando tratar com carinho o call center, sim, para que a gente consiga atender rápido e, de preferência, solucionar na primeira chamada. Obrigado, eu espero nunca precisar, né? Eu quero muito o senhor como cliente, mas não quero que o senhor tenha sinistro. Sim, não com sinistro. Washington, se você diz para nós aqui que vocês, inclusive, nas visitas junto aos PROCONs, em relação aos números de demandas, números de denúncias de consumidores, reclamações de consumidores, vocês formularam, inclusive, até para a SUSEP, né? De uma forma melhor para que você consiga diminuir as demandas dos consumidores, é isso? E isso, vocês tinham aí um número de quantas reclamações anteriormente a isso? Comecei com 1.058, isso era março de 2018, e fechamos novembro com 470. Ou seja, diminui pela metade, mas diminuímos no esforço de ligar os consumidores. Tá. E, de novo, eu acho que eu não vou conseguir nunca zerar as reclamações, porque as pessoas podem não se sentir atendidas, e a gente tem que melhorar. Agora, o que mais me incomodava era exatamente no roubo e furto, aí a gente até tem, com sinistro, sem sinistro. E o com sinistro é exatamente a pessoa que teve um sinistro, e aí, de repente, ou ela não teve a cobertura porque ela não entendeu a franquia, ou porque não tinha cobertura porque era um furto. Na verdade, alguns eram até esquecimento. Eu saí da mesa e esqueci. Quando eu voltei, não estava mais. Aí você falou, isso é um esquecimento, nem furto aquela coisa toda. E aí a pessoa não se sente atendida. Okay. Se ela tivesse a explicação clara, ela podia até não ficar contente com a negativa, mas ela não podia dizer que não entendeu o que ela comprou. O que mais me incomoda é quando a pessoa não entende o que ela comprou, porque isso é um desfavor para ela e também não é bom para a gente, porque esse cidadão ele não vai comprar de novo. E as pessoas vão... Se todo mundo tiver um celular, né? E aí, deputado respondendo, quanto mais pessoas tiverem, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas é o que deve acontecer. Quanto mais pessoas comprando, o preço tem que cair. Né? Essa é a tendência do mercado. Então, se as pessoas que compram a primeira vez tiverem algo que elas não gostam, elas não vão comprar a segunda. Então, minha base diminui, e aí como é que eu consigo cobrir isso sem um volume de prêmio? Então, a ideia é que as pessoas comprem mais, menos pessoas sofram o sinistro, e aí você consegue baixar preço e ter uma população mais atendida. Essa é a ideia. Por isso que eu realmente me incomodo muito, e eu comecei a minha fala falando, tem toda a razão, o bilhete tem que ser mais claro. A orientação de toda a equipe, que vocês passam, inclusive, até para todos aqueles que vão ali para participar das audiências, das conciliações junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, todo o seu atendimento, inclusive você coloca, e eu acho que é bastante positivo, a questão de você ter um pessoal de atendimento, agentes próprios da empresa, não empresa terceirizada. Eu acho que não desmerecendo de forma alguma a empresa terceirizada, mas quando você terceiriza um trabalho de telemarketing, você tem que capacitar, acompanhar e ter ali, fazer com que toda aquela equipe que está ali de forma terceirizada, mas prestando um serviço em nome da sua empresa, que eles tenham o mesmo comprometimento, né, com a história da empresa. Né? Aí eu pergunto para você, Washington, quais medidas vocês estão adotando nas audiências, nas conciliações, nas demandas dos consumidores que muitas vezes foram comprar o celular,
e trouxe o celular com o seguro. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes que tem acontecido, como o deputado Rodrigo Gambalha acaba de colocar, que o vendedor, no momento da venda, ele oferece a venda. Muitas vezes não oferece nem a venda do seguro. E embute ali o seguro junto ao celular. Essa pessoa se deparou com isso no momento que ela entendeu que, espera um pouquinho, eu não comprei só o celular, me venderam também um seguro e eu não sabia desse seguro. Eu vou ligar, eu vou reclamar no 0800. Qual é a autonomia dos seus agentes num pronto atendimento ao consumidor? No 0800, eu vou separar o 0800, que a gente fez 2 modelos, né? A gente chamou de Proconfone por falta de melhor nome, já que as áreas de atendimento jurídica não são especialistas em marketing, mas Proconfone ficou mais fácil de entender. Então nós temos 0800 que o pessoal do Procon pode ligar direto, e essas pessoas têm alçada para, tratando-se de venda indevida, que o consumidor diz que não comprou, a menos que tenha uma prova, e estou exagerando aqui, foto, filme da pessoa comprando, falando que quero comprar. Tirando isso, devolve-se imediatamente. Não se discute, devolve-se imediatamente, e não, aquilo que eu chamei, não se cobre nem o período, foi 30 dias depois, 40, não se cobre, não se paga, não faz pagar esse período, porque ele não reconheceu. É como se nunca a seguro tivesse contratado. Quando ele quer desistir da compra, literalmente, ele comprou, mas me arrependi. Como deputado, cheguei a pensei melhor, pagando tão, não faz sentido para mim, ele quer desistir. Também já está com autonomia nos 2 0800, seja o 0800 do Procon, seja o 0800 de cliente. A única coisa que a gente ainda está encontrando uma forma melhor é quando ele volta numa loja, então ele comprou, eu não vou dar nome de loja. Loja X. Loja X, ele comprou na loja X do Sacomã. Mas ele trabalha no centro da cidade. Então ele vai numa outra, o cara fala, não, eu até acho que você comprou, é mesmo, mas não posso te devolver. Como é que a gente consegue fazer isso? Porque para o consumidor, ele comprou na loja X, tanto faz onde porque ele deveria ser centralizado. E a gente deveria devolver. Sinceramente, a gente não encontrou a forma ainda, e uma das formas que a gente estava tentando é que ter algum telefone lá, que o próprio atendente, vendedor, gerente, possa ligar para a Zurich. A gente olha e fala, não tem problema, só pergunta o número da conta dele para a gente poder devolver. E óbvio, assim como tem também, a gente já viu gravações, onde a pessoa liga, pergunta, cobre furto simples? Cobre sim, senhor. E não cobre. O vendedor disse errado. Como eu disse, é nosso representante. Nesses casos, a gente tem feito a cobertura. Porque eu acabei não falando para os senhores, existe um problema, que também é um problema que a gente tem que vencer, que é o atendente de sinistro, o técnico de sinistro, e por obrigação da SUSEP, ele é o que eu chamo de cara crachá. Está na pólice, tem cobertura. Não está na pólice, não tem cobertura. Então, toda vez que tem algo que mude isso, eu falo que é uma venda equivocada, quem participa é a nossa área de clientes que fala, não, tem uma venda indevida, ou uma venda mal feita, como tal você tem que cobrir. Porque a gente fala, olha, a propaganda, ela faz parte do contrato. A promessa de venda faz parte do contrato. Se eu falei errado, me responsabilizo por isso. Então, essa também está na área de clientes que também tem autonomia. Então, as 2 autonomias são dadas no 0800. A gente já deixou, óbvio, não está, e sendo bem, não está com o atendente, está com o coordenador, porque senão cada atendente fala, eu atendi, então o coordenador, aquele famoso sinalzinho, pode devolver. Agora, no 0800 do Procon está com o próprio atendente, que eu considero, a expressão talvez seja infeliz, né? Não é qualificado, mas eles são treinados de forma diferente, que é treinado 100% com foco em Código de Defesa do Consumidor. É diferente do atendente que tem que entender de produto e uma série de coisas. Óbvio que todos são treinados na legislação, seja Código de Defesa do Consumidor, seja a regra SUSEP e seja no modelo Zurich. E aí, deputado, eu vou até dizer aqui que na participação de resultados da companhia, de lucro, todos os funcionários têm, inclusive do call center, tem uma meta que é uma meta da companhia, que é o índice de satisfação do cliente. Que, como eu disse para o senhor, a gente mede, inclusive, quem nega. Se o índice não chegar no número que a gente quer, todo mundo vai ter um valor de bônus menor. Foi uma forma que a companhia encontrou, Conselho de Administração, que, inclusive, eu sempre falo, do presidente ao porteiro, se o cliente não estiver contente, vai perder algum valor. Então, essa é a ideia que a gente tem. Óbvio, tem um mínimo do sindicato que você não pode ir contra, mas a ideia é não ficar só aqui no meu discurso, mas falar como é que a gente faz a prática. E a gente entendeu que a melhor forma de fazer a prática é valorizar ou machucar o bolso de todos os funcionários, incluindo o presidente da empresa. Mais alguma pergunta, deputados? Eu queria tirar uma dúvida rápida, presidente. Esse valor, por exemplo, de cobrança do seguro, ele é tabelado pela SUSEP, por exemplo, pela uma base, no meu caso, ele cobrou 25%, 23% a 25%.
do valor do celular na cobrança da contratação do seguro e cobra mais 25% do valor do serviço do reparo ou do produto da nota, caso tenha sido roubo, né? E eu queria entender se há um tabelamento, se a Zurich cobra mais barato, como é que funciona? Não há um tabelamento, é literalmente livre. O que ocorre é quando você faz um produto, você tem que apresentar o que eles chamam de uma nota técnica, que é garantir, então você garante lá, olha, se eu receber tanto de prêmio, tiver tanto de sinistro esperado, eu consigo pagar todas as minhas indenizações com esse valor e ainda sobra o lucro da companhia. Então você tem que seguir essa nota técnica que tem lá. Então cada empresa faz. E aí eu posso dizer para o senhor o seguinte, quando a pessoa começa com 25, é porque ela vai ter menos capital alocado. Se eu for muito técnico, por favor, só me interrompa. Que significa o seguinte, quando a gente na Zurich começou a vender, a gente falou, olha, eu vou vender com a franquia mais baixa. E aí a SUSEP fala, ok, mas para você garantir essa quantidade de riscos, nessa quantidade de pessoas, que é uma conta atuarial, olha, a gente imagina que vai ter 30% de sinistro. Para ter 30% em cima do que você está calculando, você precisa ter um capital excedente. E aí você tem que alocar capital para isso, que é se algo der errado, poder pagar os segurados. Então a franquia ela é livre, é literalmente igual ao do automóvel. A gente ainda não chegou no famoso franquia reduzida, que acho que no automóvel você já deve conhecer, tem, mas ela é livre. Cada um pode estabelecer e, inclusive, óbvio, o mercado estuda, você de repente nem ter franquia. Evidentemente que o prêmio vai ficar maior. Porque qual é a ideia? E, de novo, jamais ousaria faltar com a verdade com os senhores. A franquia ela tem dois condões. Um é diminuir o valor do prêmio. A outra é que o segurado queira tanto quanto a seguradora evitar o risco. Ou seja, não foi o caso do senhor, mas, puxa, eu vou colocar meu celular aqui dentro da água para ver se acontece alguma coisa. Evitar, né, fazer aqueles youtubers que fazem coisa maluca, essa é uma outra coisa. E a terceira e a última é evitar fraude. São as três coisas que servem à franquia. Né? Então você pode tirar a franquia, você pode trabalhar sem franquia? Pode trabalhar sem franquia, vai ter um prêmio mais alto e o consumidor pode escolher. Olha, eu prefiro pagar um prêmio mais alto, mas quando eu tiver um sinistro desagradável, eu não tenho que colocar nada do meu dinheiro. Ou posso falar, olha, eu quero, mas eu quero um valor pequeno, ou seja, não aceitaria mais do que 10% do valor do meu celular. Eu acho que a gente vai caminhar para isso, como eu disse para os senhores no começo, acho que o Luiz nem tinha chegado, Luiz, depois se você quiser falar, que é a ideia da gente começar a ter cobertura para furto simples, furto qualificado, só roubo. O segurado escolhe, eu não quero para nada, eu só quero para queda. Por quê? Porque eu me sinto muito protegido, a minha cidade é muito protegida. Eu costumo brincar que a gente vai chegar em algum momento que você pode, em vez de ter o seguro 12 meses, vou imaginar, o senhor fala assim, olha, eu vou, pela Câmara aqui, eu vou fazer um estudo, pela Assembleia, desculpa, eu vou fazer um estudo e vou ficar 2 meses na Finlândia, que é um lugar super seguro, pode deixar os bebês na Noruega. Não vai precisar do seguro de furto ou roubo do seu celular. Aí o senhor desliga, ou seja, não vai ter cobertura nesse período, quando o senhor voltar, o senhor volta a ligar. Seriam 12 meses intermitente. O mercado vem trabalhando com esses estudos. Por quê? Para literalmente fazer de acordo com cada necessidade. Então, e aí a franquia ela vai variar. Se eu perguntar 25, muita seguradora cobra. A Zurich ela tem variação entre 15 e 25, depende do produto. Mas a gente varia e a ideia é sempre tentar ver quanto mais venda eu tiver, a tendência é que eu tenha uma franquia menor. Porque eu vou ter mais volume de prêmio para os sinistros que eu tenho em média. Luiz, você quer falar sobre o produto? Luiz, quer dar uma palavrinha? 5 minutos. Simples, como meu colega falou, nós já fizemos os estudos, tem um aumento de prêmio, mas eu acho que é importante, como a gente sempre briga, quer dizer, aqui foi que a venda tem que ser voluntária e consciente, né? A gente quer que o consumidor saiba exatamente o que está comprando e tal. A gente acha que talvez uma oferta dupla, mesmo que um seja um preço mais caro que o outro, mas pelo menos fica claro para a pessoa que está comprando, né? Que ela tem a opção e fica mais fácil de realizar que um cobre alguma coisa que o outro não cobre, que é o tal do furto simples, que no linguajar da pessoa comum não tem obrigação nenhuma de saber, mas pelo menos isso, tendo uma oferta dupla, né, uma com e uma sem, eu acho que fica mais claro, mais transparente, é o caminho que a gente está seguindo. Então a gente dá a opção, vai ficar mais caro, mas pelo menos quem quiser pagar, paga. É a opção do consumidor. É a opção do consumidor, né? Lógico.
novo, na total transparência, a gente está estudando o produto e nós vamos ter que treinar bem as pessoas para que a pessoa não fale, olha, cobre tudo, e depois ela te vende o mais barato que não cobre, eu vou ter o mesmo problema. Então a gente quer ver, inclusive, onde põe, olha, você está comprando este aqui e não este aqui. Então a gente está buscando soluções tecnológicas para que, olha, você comprou esse. Se não foi esse, me liga agora, porque você comprou o produto errado. Então, eu tenho para mim, nós vamos chegar nesse tempo ainda, estamos longe disso no Brasil, mas o seguro deixar de ser vendido para ser comprado. Eu quero que a pessoa queira comprar o seguro. Eu sei que ninguém acorda e fala, nossa, que vontade de comprar um seguro hoje. Eu sei, ainda não. Mas porque a pessoa lembre, puxa, eu deveria fazer o seguro de vida para deixar para os meus familiares, eu deveria ter um seguro médico para se me acontece algo, eu deveria ter o seguro da minha residência, e assim vai. Seguro de viagem, que a gente não imagina, mas a gente viaja, e aí tem um problema no exterior e cobra-se uma fortuna. Então, em alguns países já é obrigado a entrar, então a gente imagina que as pessoas comecem a querer comprar o tipo de seguro. Então, eu espero que a gente chegue lá. Mas para isso, e conto sinceramente com os senhores que são deputados, são parlamentares, que é a gente começar a difundir uma educação financeira, e eu considero o seguro como tal. Eu quero agradecer aqui ao Washington, agradecer ao Luiz Reis, agradecer aos meus deputados, meus pares, do deputado Rodrigo Gambari, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputada Letícia Guiar, que esteve conosco até o presente momento, até via Assembleia, a todos vocês, a toda a assessoria parlamentar. Muito agradecido, uma boa tarde a todos.